Bom, para começar, então, essa conversa, eu vou chamar a Luísa von Betschel, que é a diretora de planejamento da Box 1824, uma empresa de pesquisa que está com uma pesquisa super interessante sobre a geração Z, e vamos ouvir um pouquinho mais sobre ela. Obrigado, Luísa. Esse aqui é o meu, né? Olá, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Hoje eu vou aproveitar um pouquinho do gancho do Yuri, dizendo que o futuro são as 12 próximas horas, então eu espero poder contribuir para esse futuro de 12 horas que está chegando agora já. Para falar um pouquinho para vocês sobre a geração Z, né? Essas novas gerações, mas especificamente esse estudo que a Box realizou em parceria com a McKinsey, fala muito sobre geração Z. A primeira palavra que vem na nossa cabeça quando a gente fala de geração é jovem. E qual que é a primeira palavra que vem na nossa cabeça quando a gente fala em jovem? Sempre muito rebeldes, transgressores, ávidos por viver, né? Não importa qual a geração, toda vez que a gente fala em jovem, geralmente são essas características que vêm na nossa cabeça. Aí a pergunta é, bom, se a essência é sempre a mesma, então por que diabos toda hora a gente está tentando entender como é a nova geração? Por mais que a gente já tenha entendido muito como são os milênios, gente, eu tenho uma notícia para dizer para vocês. Agora os jovens são a geração Z, então lá vamos nós em mais um momento de aprendizado para entender um pouquinho como é essa geração. A questão é, gente, que os jovens, eles são o nosso centro primário de influência, né? Então isso significa que, de alguma forma, ele influencia todos nós. Isso porque os jovens são aspiracionais para os mais novos querem chegar logo naquele momento, naquela fase da vida onde eles são jovens, mas eles também são muito inspiracionais para os mais velhos. Isso não significa que os mais velhos queiram ser como os jovens, iguais a eles, mas se inspiram muito no que eles estão fazendo para conseguir, de alguma maneira, se atualizar. Isso porque os jovens são aquilo que a gente chama de antena que capta o espírito do tempo. Então, isso quer dizer nada mais que o jovem ele tem essa capacidade de identificar o que é novo, e esse novo acaba gerando transformações que modificam a todos nós. Isso, então, que a gente consegue ver, por exemplo... Sempre se fala muito disso, né? O jovem muda a todos nós. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, para a gente entender isso. Vocês lembram quando surgiram as redes sociais? Eu lembro que a minha mãe sempre dizia, rede social é coisa de jovem. Bom, gente, hoje a minha mãe entra todos os dias no Facebook, e, na verdade, o que está meio em falta por lá são os jovens, né? A gente não tem visto muito eles por lá. Quando que a gente imaginou, por exemplo, um dia que nós iríamos parar de pegar um táxi para ir para determinados lugares e começaríamos a chamar, então, pessoas com seus próprios carros para nos atender? Isso foram os jovens, um dia, que trouxeram esse serviço novo, que provaram dele e nos mostraram que era possível utilizar. Quando que a gente imaginou, por exemplo, que um dia, ao invés de ficarmos num hotel ou numa pousada, nós iríamos alugar a casa de alguém ou mesmo o quarto dessa pessoa, com todos os itens pessoais delas lá dentro, como a gente faz pelo Airbnb? Isso tudo foram movimentos, isso foram antenas, foram possibilidades novas que os jovens identificaram e acabaram transformando a todos nós. Mas a questão, gente, é que o jovem de hoje ele não é igual ao de ontem, né? Então, mesmo com a mesma essência, ao longo dos anos, nós fomos vendo novas gerações surgindo. Essas aqui são as gerações que se tem conhecimento até hoje, né? Começaram com Baby Boomers, passamos pela geração X, geração Y, que são os millennials, que eu acho que foram os mais conhecidos, né? Que todo mundo falou muito a respeito deles, para então a gente chegar na geração Z. Uma pergunta muito frequente que as pessoas me fazem assim, Luísa, mas como é que nasce uma geração? Por que as gerações existem? Né? Muita gente acha, de 10 em 10 anos nasce uma nova geração. Na verdade, gente, é muito simples. As gerações elas não nascem por um determinado período de tempo. Na verdade, uma geração ela surge quando um mesmo grupo de pessoas que nascem no mesmo período vive diferentes fases da vida, então infância, adolescência e a juventude, compartilhando de um mesmo contexto sociopolítico e econômico. Isso significa que esse mesmo grupo de pessoas passou por algumas experiências e por algumas vivências que geraram determinados comportamentos que caracterizam aquela época. Então, na verdade, a geração nova ela surge quando algo no contexto em que a gente vive surge. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho como foram essas gerações anteriores, para vocês entenderem um pouco melhor o exemplo que eu estou dando. Então, a primeira geração que surgiu, que a gente poderia dizer que era uma geração jovem, até a gente diz, antes não existiam os jovens, gente, antes existiam as pessoas de pouca idade, né? Jovem, esse comportamento jovem, ele surgiu a partir dos baby boomers. Qual era o contexto que os baby boomers viviam? De novo, gente, viviam enquanto eram jovens, tá? Não quando eles nasceram. Os baby boomers viveram dentro de um contexto
de pós-guerra, um contexto de ditadura, o Flower Power, o movimento tropicalista. Como é que eles responderam a esse contexto que eles estavam vivendo? Esse contexto de repressão muito grande. Eles eram idealistas e, principalmente, muito revolucionários. Essa era a forma que eles respondiam para aquilo que eles estavam vivendo naquela época. E aí, em relação ao consumo, eles se tornaram consumistas dessa ideologia, né? A gente via muito a arte falando sobre esse movimento revolucionário e o consumo deles estava muito conectado a isso. Aí a gente chega, então, na geração X, que hoje tem entre 58 anos, entre 39 e 58 anos. O que eles viveram? Essa hegemonia do capitalismo, o boom dos bancos, aquela figura do lobo de Wall Street, sabe? Bem do filme mesmo. E o que aconteceu? Foram jovens que se tornaram extremamente materialistas, extremamente competitivos e muito individualistas. Era a geração Coca-Cola. Era a geração materialista. Era a geração que falava muito sobre como era, sobre aquilo que eles tinham. Alguém aqui foi jovem nos anos 80? Não sei se, às vezes a gente não, essa pergunta não é muito boa de você fazer. Eu não sei quem lembra, não sei se vocês lembram, nessa época, que tinha um filme que era com o Tom Hanks, em que ele crescia, era Quero Ser Grande o nome, né? Que um parque de diversões fazia lá alguma coisa acontecer com ele, ele se tornava adulto e ele acabava trabalhando numa empresa de brinquedos que tinha aquele pianinho, né? Tem uma cena que é muito clássica desse filme, em que a secretária está tentando ajudar ele justamente a conviver com esse novo lugar de adultos, jovens adultos muito competitivos, né? Ele era só uma criança que vira, de repente, um adulto, não consegue entender essa competitividade, até porque ele era de uma outra geração, e ela olha para ele e diz, para ele isso não é um trabalho, é uma guerra. Então, era muito sobre isso, né? Tinha essa coisa da competitividade, de como é que você ia alcançar determinadas coisas. Por isso que pessoas que são de geração X hoje no trabalho, ainda têm um lugar muito competitivo, ainda tem muito essa força por trás deles, né? E por isso o consumo estava muito relacionado ao status. Aí, finalmente, chegamos, então, nos millennials, ou geração Y, que viveram o quê? Uma estabilidade econômica, o aquecimento global, mas, principalmente, gente, a chegada da internet que levava eles para vários lugares, né? E aqui, quando a gente começa a ver essa estabilidade econômica acontecendo, a gente começa a ver, então, questionamentos um pouco diferentes daquele lugar mais material. Eles se tornam jovens muito mais abstratos e muito mais questionadores. Foram os milênios que começaram a questionar todos os nossos pontos em relação ao meio ambiente. Foram eles que começaram o início de assunto a respeito da diversidade. É claro que muito mais fortificado pela nova geração que está vindo agora. Mas foram eles que começaram a questionar uma série de coisas relacionadas ao nosso comportamento, de como nós cuidávamos do nosso planeta. Isso porque existia uma estabilidade ali que proporcionava muito isso, de entender as coisas por um outro ângulo, né? Por um ângulo muito mais de experiência. E aí o consumo deles também deixa de ser sobre aquilo que eu tenho, sobre os bens materiais, e passa a ser sobre experiências. Quantas pessoas nós não vimos por aí consumindo festivais, fazendo mochilões? Isso dizia muito respeito a essa geração que eram os millennials. Até que, então, enfim, nós chegamos na geração Z, que é a geração que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui hoje, que hoje a gente já representa 20% da população, e que, diferente dessas outras gerações que viveram um único contexto, essa geração viveu 3 contextos tecnológicos que foram catalisados principalmente pela difusão da tecnologia digital, mas principalmente pela internet e pelo mobile. O fato de eles terem vivido esses 3 contextos completamente diferentes das outras gerações fez com que essa se tornasse uma geração também muito diferente das que a gente já conhece antes. Então, vamos falar um pouquinho sobre que 3 contextos são esses. Imagina que lá em 1995, bebês Gen Z estão nascendo, né? O que está acontecendo nessa época? Já chega o computador doméstico, a gente começa a ver a chegada dos portais, o e-mail, estão todos ali. Ai, Luísa, mas ele era bebê, óbvio que esse bebê não estava usando a internet. Não estava, mas ele estava sendo estimulado por muito mais informação que qualquer outro bebê já teve antes. Porque, sim, a gente conseguia percorrer muito mais informação. Era o que a gente chamava da era da informação. O bebê cresce, ele chega na era da adolescência, e essa era aqui é aquela que a gente chama na era das redes sociais. O que a gente está falando aqui? Da chamada Touch Generation, os smartphones começam a ser criados, as pessoas começam a entrar nas redes sociais, a gente vê uma ampliação muito grande dessa geração, já entendendo que os teus contatos sociais não precisam necessariamente estar na sua casa, no seu bairro, na sua escola, no seu clube. Eu posso ter amigos de lugares muito distantes de onde eu moro. E consigo fazer redes de amigos muito maiores do que eu costumava fazer. Portanto, essa era, então,
a social network era. Até que, finalmente, eles se tornam jovens e começam, então, a viver o que a gente chama de a supremacia do mobile, que basicamente é, dentro daquele mesmo celular que a gente já via antes, ter uma série de realidades, através de diferentes aplicativos. Então, eu tenho Tinder, eu tenho WhatsApp, eu tenho Spotify, eu tenho Uber. Todos esses aplicativos fazem com que esse jovem viva o que a gente chama da era da hiperrealidade, né? Então, não só essa realidade que a gente está vendo aqui, mas também várias outras sobrepostas. Então, a gente tem o quê? Um bebê hiperinformado, de novo, né, dentro daquela perspectiva de que ele tem muitos estímulos. Um jovem hiperconectado, porque, sim, ele tem a possibilidade de se conectar com muito mais gente do que aquele ambiente físico da onde ele anda. E, por fim, hipercognitivo. Então, a gente chega aqui na primeira característica desse jovem, e eu diria que é uma das mais importantes, que essa é uma geração hipercognitiva. O que significa ser hipercognitivo? Significa que ele consegue criar conexões de assuntos, de linguagens e de temas completamente diferentes dos nossos. Mas, principalmente, gente, que eles conseguem viver múltiplas realidades presenciais e digitais ao mesmo tempo. A gente costuma falar muito, né, sai do celular, você tem que fazer amigos reais. Bom, a questão é que, para essa geração, a realidade ela está daquilo que a gente chama de ambiente físico aqui, mas ela também está no que a gente chama de ambientes reais. Então, aqui, basicamente, é um mesmo jovem falando com você, mas, ao mesmo tempo, já tirando uma foto desse evento, um amigo já conversando com ele, e, a partir dali, ele já entendendo o que ele vai fazer depois, e já vendo uma notícia nova sobre um assunto que está sendo tratado aqui. Isso são camadas, gente. E todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Essas camadas são essas diferentes realidades que ele vive. Além disso, ser hipercognitivo significa ter esses infinitos recursos para controlar cada passo da sua vida. O smartphone, gente, de alguma maneira, também transforma a forma com que a gente lida com o tempo, a forma com que a gente lida com a memória. Então, para uma geração que tem sempre o celular na mão, eu não preciso mais lembrar de determinadas coisas que as nossas gerações talvez tiveram que lembrar. A gente muda a relação com a memória de verdade. Eu tenho um lugar para armazenar esse tipo de coisa. A minha memória pode servir para armazenar outras coisas mais importantes. O próprio tempo também, gente. Quem não lembra aqui, por exemplo, quando a gente quando a gente dizia assim, quanto tempo vai demorar para passar o ônibus? 10 minutos. Ou quanto tempo? Pedir um táxi, quanto tempo demorar? Uns 15 minutinhos. Todo mundo falava assim, né? Uns 10 minutos, uns 15 minutos. Hoje, gente, quando a gente tem que esperar para mais de 7, as pessoas já acham muito. Então, vejam como a gente também já mudou a nossa própria relação com o tempo. Os minutos contam muito mais do que contavam antes. Antes a gente contava tudo em 10, né? De 10 em 10 minutos. Agora, 2 minutos fazem toda a diferença. 3 minutos fazem toda a diferença. Os segundos fazem diferença, né? Bom, e aí, para falar um pouquinho para vocês sobre o que é hipercognição, a gente convidou o Adam, que é um estudante do Media Lab do MIT, aproveitando até que o Oiro também falou do MIT, e aí ele vai tentar explicar um pouco nas palavras dele o que é ser hipercognitivo. Olá, pessoal. Hi, I'm Adam Horowitz. I'm a graduate student here at the Media Lab at MIT. My background's mostly in neuroscience and art, so that's the perspective I'll bring here. So, first of all, I think what's moved a huge amount in the past years is this notion that stability no longer exists in institutions, that stability is now in flexibility, in distribution of power, in distribution of information, where perhaps in the past I would look for truth in a government or truth in one news channel or one figurehead or one politician. I now look for truth instead in patterns, in many different people speaking all over the world. And I trust those patterns more than I trust a politician, where my experience with older generations is they look for someone to put faith in. Instead, I look for faith in those spread patterns and that more democratic information. One of the other differences I see with this hypercognitive generation is this ability to integrate technological presence and physical presence, where I don't see those two things as opposites. I can both connect with somebody significantly through a screen and understand that I can connect significantly in person. That I understand the difference between a screen and a window, but that I can live those two realities at the same time and connect information through them. I don't have a sense that anything that comes to me through Twitter is less real information than information that is spoken to me in person. And so the bridging of the digital and the physical reality to have more connections, both with
technology and physical presence and more connections with the spread world, for me, is hypercognition. And obrigado pelo convite. Só isso, né? Tchau, gente. Obrigado. Ele é demais, né, gente? Ele é um cara que gosta muito do Brasil, por isso que ele fala algumas palavras em português. E eu gosto muito de trazer esse exemplo das telas, né, da janela e da tela, porque realmente ele é muito significativo, né? Porque a gente tende a achar que aquele mundo digital, na verdade, ele não é o real. E é isso que faz a grande diferença, é esse que traz o que a gente chama de abismo geracional, né? O que significa isso, gente? Que mesmo considerando que os millennials viveram a juventude e já existia a internet, existe uma sutil diferença de você já ter nascido num mundo onde já tinha internet. Então, para explicar um pouquinho melhor, eu uso sempre um exemplo de sotaque. Que nem a gente, todos nós, a maioria aqui, acredito que todo mundo nasceu no Brasil. Mesmo que a gente vá morar em algum outro lugar, que fale alguma outra língua, e fique lá por 15 anos, 18 anos, e realmente consiga falar muito bem aquela língua, a nossa língua nativa sempre vai ser o português. É onde a gente se sente confortável, é onde a gente sabe que não vai errar. Então, ser um adaptado digital e ser um nativo digital tem essa diferença, né? Mesmo o millennial, passado uma parte da juventude dele, já conectado dentro das redes, já convivendo com a internet, ainda assim precisou fazer uma adaptação. Quando o millennial nasceu, ainda não existia internet. Então, essa é a diferença que coloca eles dentro desse abismo geracional, dentro desses lugares diferentes. Uma outra forma de entender isso, tentar explicar aqui para vocês, o gráfico é isso. Quando a gente olhava para a geração Baby Boomer e a geração X, o que eles consideravam a realidade, o mundo real, estava muito conectado com aquelas duas bolas grandes ali, ó, que era o lugar físico, o ambiente físico. Quando a gente olha para a geração Y, eles já entendiam que existia uma dimensão digital, existia uma dimensão física e que ambas poderiam ser a realidade. No entanto, cada uma no seu lugar. Existe a realidade física, existe a realidade digital, todas elas podem ser minha realidade, mas elas estão separadas. Para a geração Z, gente, é tudo sobreposto. Não existe uma ou outra, elas estão juntas, elas são complementares, elas fazem parte de uma mesma realidade. É por isso que várias vezes, por exemplo, você vai num show e está a pessoa lá filmando e tal, você pensa, poxa, não está nem prestando atenção no show, está toda hora no telefone, não olha direito o que está acontecendo. O show, ele tem a graça que ele tem quando eu consigo compartilhar com os meus amigos o que está acontecendo e recebo essas respostas naquela hora. Essa é a realidade que eu estou vivendo agora. A realidade de estar vendo alguma coisa acontecer e já compartilhando ela com outras pessoas e entendendo qual é o caminho que essa realidade vai tomar à medida que eu vou vivendo ela em todas essas dimensões, tanto físicas quanto digitais. Então, o perigo que tem daquela frase, né, que eu falei antes, de sai daí e vai fazer um amigo real, está justamente aqui. É basicamente, gente, quando a gente fala para um filho assim, sai daqui e vai fazer um amigo real lá na rua, é quase como se a gente estivesse dizendo assim, ó, gente, para de falar aí com 45 pessoas de vários lugares do mundo, que você está conhecendo várias coisas, e vai aqui na rua falar com 5. Quase nesse lugar. Porque realmente existe uma troca muito grande. E aquelas conexões que estão sendo feitas ali pelo computador ou pelo celular, elas são verdadeiras. São verdadeiras tanto quanto aquelas que a gente consegue conduzir e desenvolver nos nossos dias, no nosso dia físico, né? E aí, gente, aprender a viver em uma sociedade em rede é muito diferente de nascer nela, e isso faz com que a gente chegue em 4 grandes comportamentos que definem muito quem é essa geração Z. E aí agora eu vou apresentar para vocês, então, que 4 comportamentos são esses, que o fato de eles terem nascido já numa era com a internet fez com que eles tivessem, né? Por que eles desenvolveram esses comportamentos? Porque está muito conectado a isso, eles são nativos digitais. Então, vamos para o nosso primeiro. If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too. The 11-year-old is the first actor in this country to be submitted for award nominations in both the male and female categories. Porque é muito difícil você viver, então ser uma pessoa que você não é. You're neither male nor female. I identify as non-binary, which means that I'm neither male nor female. I use the they, them pronoun. I could be an athlete, I could be... O primeiro comportamento é o que a gente chama de undefined ID. Então, aqui o slide já diz, né, o importante é não se limitar. Então, imaginem que a gente está falando de uma geração que quer poder fluir em relação à sua própria identidade com a mesma fluidez que ele vai absorvendo novas informações, que ele vai aprendendo o novo e vai se transformando.
Até teve uma frase muito interessante que um menino falou para a gente durante a parte do nosso estudo, que ele disse que a gente pedia para ele se definir. Ele disse: nossa, a própria palavra definição já me incomoda, porque ela limita, e eu não quero ser limitado. Eu quero realmente poder experimentar cada vez mais. Eu não quero estar fechado dentro de um rótulo. Eu não quero fazer parte de um grupo. Eu quero ser eu quero ser autêntico. Então, imaginem que para uma geração onde tudo é muito controlado, onde tudo é passível de se controle, de se entender o tempo, a memória, o eu é o lugar onde eu posso experimentar. O eu é o lugar onde eu posso ir além e criar algo que é totalmente autêntico. Então, essa é, sim, uma geração que está buscando uma autenticidade. E, para as pessoas que são de gerações anteriores, é muito difícil de entender o que isso tudo significa, né? O que significa quebrar um estereótipo, né? Então, eles são, sim, muito mais diversos, eles são, sim, menos normativos e são muito mais individualizados. Não interpretem como individualistas, não é esse o ponto. É individualizado. Significa que é uma soma de características que faz com que nenhuma pessoa seja igual à outra. Então, imagina a diferença que é para alguém de uma geração X, onde se vivia em grupos, né? Então, você lembra, na geração X tinha os punks, os roqueiros, a galera do reggae, né? E quem andasse nos grupos que não eram assim era considerado uma pessoa sem personalidade. Gente, ontem ele estava aqui com a galera do punk, agora está andando com a galera do rock. Essa pessoa não tem nenhuma personalidade. Essa galera é completamente diferente. A questão é, quanto mais eu vou conhecendo e mais eu vou somando, mais autêntico eu sou. Então, eu gosto de punk, eu gosto de reggae, eu gosto de samba. E as misturas que eu vou fazendo para mim mesma interessam a mim, porque essa é a pessoa que eu quero me tornar. Então, tem um dado que a gente acha interessantíssimo, que a gente sempre traz em relação a isso, que é esse aqui, ó. 76%, gente, da geração Z é religiosa. 34% católicos e 33% evangélicos. Qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça quando a gente pensa que eles são religiosos? A gente tende a achar que são conservadores, certo? Mais tradicionais. Pois então, desses 76%, 60% é a favor da adoção por casais homossexuais, 53% é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo e 33% a favor da descriminalização da maconha. O que isso significa? Que a quebra do estereótipo está justamente para quebrar esse... para que a gente não tenha esse binarismo, né, de ou é religioso ou é a favor da maconha. Ou ele é homossexual ou ele é tradicional. Não, é toda uma soma, de fato. Sim, eu sou religioso. Sim, eu sou a favor da discriminação da maconha. Sim, eu sou gay. E sim, eu estudo direito. E o meu cabelo é laranja. Vocês vejam que essa é a quebra? Porque quem coloca o estereótipo que o cabelo laranja é para pessoas que não fazem direito somos nós. Então, a quebra do estereótipo também tem que estar na cabeça das gerações anteriores. Então, agora vamos para o nosso segundo comportamento. Hey, I'm one of you. I love K-pop, I love Korea, I love it all, I love everything, Korean. Mulheres de todas as faixas etárias vieram se manifestar. Sou papo reto, brasileira, digo, rap é mais que ofício, pacto sanguíneo. Hey, yo, hold up, bring that beat back real quick, man. Bom, o nosso segundo comportamento é o que a gente chama de comunaholic, que nada mais é que uma geração que age muito pelo senso de comunidade. O que isso significa, gente? Que essa é uma geração, imagina, se eles estão buscando tanta autenticidade, eu preciso conseguir conviver com algumas diferenças para conseguir conviver em grupo, porque eu quero ser totalmente diferente do outro. Então, essa é uma geração que, por uma característica em comum, por uma causa em comum, consegue conviver com grandes diferenças, né? Então, sim, é uma geração radicalmente inclusiva. O que é algo muito novo também para todos nós, né? Agora a gente acabou de passar por um período muito conturbado de eleições, onde a gente viu muito pouco a inclusão nesse sentido. Quantas pessoas aqui não foram ou conhecem alguém que deixou de falar com alguns amigos por não terem a mesma opinião política? Ou por verem algum amigo escrever sobre alguma opinião que não concordava e disse, nossa, essa pessoa não posso mais falar. Então, a gente está falando justamente do contrário. Eu posso ser uma pessoa de direita e conviver com alguém de esquerda desde que nós tenhamos alguma coisa em comum. Eu adoro o pop coreano, então a gente sempre vai nos eventos de pop coreano e ele tem outras opiniões políticas diferentes das minhas, mas para aquela causa a gente está junto. E isso faz também com que essa seja uma geração que tem um alto poder de mobilização. Então, imaginem,
são pessoas que estão muito conectadas, são pessoas que compreendem essas diferenças, que conseguem se unir por um único motivo em comum e, portanto, sim, conseguem se movimentar muito rápido para conseguir chegar em lugares que eles gostariam, para conseguir mudar algumas situações, para conseguir transformar o ambiente onde eles estão. Então, vejam só esses dados, né? 81% da geração Z deixou de comprar ou espalhou a notícia de empresas que realizaram campanhas machistas, 79% em relação a campanhas racistas e 76% em relação a homofóbicas. Vejam que esse número, gente, ele representa muito mais do que o maior interessado, né? Quando eu estou falando de 81% aqui, eu não estou falando só das mulheres. A gente está falando das mulheres e dos homens falando a respeito de campanhas machistas. Então, sim, eles são muito unidos para conseguir chegar em algum lugar que se quer. Durante o estudo, também a gente estava fazendo... foram muitos meses, né, para a gente chegar nesse estudo. E a gente participou de um grupo que chama LDRV. Alguém aqui conhece o LDRV? É um grupo no Facebook, fechado, mas que agora já tem milhões de pessoas. Começou como um grupo da Lana Del Rey, hoje não tem nada a ver com isso. Mas, basicamente, é um grupo que tem muita troca, né, de pessoas jovens. E, durante o tempo que a gente estava lá, houveram 2 ocasiões muito legais que eu pude acompanhar. Uma delas foi de uma menina que ficou extremamente doente. Ela estava precisando muito de um médico. E ela já estava muitas horas na fila do hospital e não conseguia ser atendida. E aí ela postou uma foto, dizendo, olha, eu estou aqui há muitas horas, eu realmente estou muito mal, eu preciso de ajuda. Em 2 horas, gente, eles conseguiram uma consulta para ela, num outro lugar, próximo de onde ela estava. Porque uma menina conhecia alguém que o pai era médico e ele abriu o consultório para ela. É esse tipo de mobilização que a gente está falando. Meses depois, teve o Rock in Rio, na época, um menino tinha perdido o seu celular e postou lá, dizendo, eu perdi o meu celular no Rock in Rio. Em um dia, eles encontraram o celular do menino. Então, e ele morava em São Paulo. Então, assim, é um poder de mobilização, gente, um interesse de movimentar grandes pessoas para conseguir chegar em determinados lugares que a gente realmente até então não tinha tido conhecimento. Vamos então para o nosso terceiro comportamento. Que, apesar das nossas crenças, podemos conviver com as diferenças de maneira pacífica. Porque o ódio mata, só o amor sara. De qual lado e eu acabo chegando em meninas que talvez com uma abordagem mais agressiva eu não chegaria. Segue o baile, quem não tem um dom no freestyle, ela quebra, requebra, remexe a som do timbale. Agora é a única coisa que vale, se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. What we will do in each episode is we will pick a topic and debate it amongst you. Simples, né, gente? Eu quero poder ser quem eu quero, aí eu preciso compreender as diferenças, mas para poder também entender um pouco as pessoas, eu preciso conseguir conversar com elas. Então, são dialogers, né? É uma geração que conversa. Aqui tem uma grande diferença em relação à geração anterior, que é nos millennials, né? Os millennials queriam muito transformar, mas eles andavam muito por uma lógica de ruptura, né? Vamos acabar com essa instituição porque eu quero ela diferente. Aqui a gente está falando de uma geração que quer transformar, mas pela lógica da construção. Então, através da conversa, a gente vai modificando algumas coisas. Isso porque é uma geração muito consciente de que realmente está fazendo coisas muito diferentes, se comportando de um jeito muito novo. Então, durante o período do estudo, também a gente ouviu várias vezes algumas pessoas dizendo assim, a mãe do meu namorado não entende muito bem o que a gente faz ou como a gente é, então eu procuro sempre tentar explicar para ela um pouco do que está acontecendo. Então, existe, sim, esse lugar da fala, que é um pouco diferente do que a gente via antes, né? Até quando a gente fala, jovens são super rebeldes, sim, eles são transgressores, mas a gente não precisa de rebeldia na hora de querer transformar. Essa é uma geração que consegue transformar de um jeito muito mais pacífico, né? E aí eles conseguem, então, compreender muitas das diferenças e vêm com muito mais diálogo e muito menos conflito. E aí se tornam, por sim, muito tolerantes, né? Então, apenas 23% dessa geração afirma que não tem paciência com pessoas de opinião muito distintas da sua. Gente, num período em que todo mundo tem uma grande opinião para falar e todo mundo posta sobre essas opiniões, a gente ter um movimento como esse, um comportamento como esse, pode ser realmente muito revelador para todos nós. E aí, agora a gente vem, então, para o nosso quarto e último comportamento. Será que eu fiquei viciado em novidade? Agora o tédio me enlouquecer. As
acho que eu não fui tão honesta assim. Bitch stands for being in total control of herself. Em outras vidas sou pop, mas sem fazer freestyle. Tu para tudo quando passa e sabe. Bem, nesse ritmo eu não quero nem saber qual é teu signo. O mínimo que eu quero é saber como eu te levo pro meu pai. Realistic, ou realistas, né? Imaginem, eles viram uma ascensão econômica acontecer, viveram ela quando eram crianças, e de repente eles viram uma grande crise acontecer no Brasil, que é essa crise que a gente vê agora. Então, imaginem que essa foi uma geração que viu a situação mudar dentro de casa, né? Então, viram alguns dos pais perder emprego, viram que era realmente estar vivendo uma situação e, de repente, estar com uma nova realidade. E aí se tornaram muito mais realistas e muito mais pragmáticos. O que é bem diferente e bem difícil da gente observar, por exemplo, em outras gerações, né? Realmente, essa é uma geração que olha para a vida de uma forma um pouco mais real. Teve não sei se vocês conhecem uma menina que chama Monique Evelyn. Ela, inclusive, fez um TED, ela participou do nosso estudo também, nos deu uma entrevista. Eu lembro de uma frase dela que, para mim, ficou muito marcada, assim, que ela disse, eu não entro nessa de empreender em sonho, trabalho é trabalho. Então, o que isso quer dizer? Que eles não sonham? Não, não é. Existe, sim, um sonho de conseguir realizar uma série de coisas. Mas esse é um sonho muito real. Quando eles veem que, por um tempo, aquilo não se realiza, então a gente vai trocar por alguma outra coisa. Né, que é um pouco diferente, por exemplo, do que a gente viu por muito tempo com os millennials, né, que ficavam naquela idealização daquele trabalho, daquilo tudo que ia chegar. E aí, às vezes, aquilo ia se alongando, se alongando, se alongando, e a realização não aparecia, não se cumpria. Aqui a gente está falando de jovens com uma ânsia muito maior de fazer aquela coisa acontecer, e se ela de fato não acontece, então a gente vai mudar os planos. Nem tudo dá certo, mas a gente precisa continuar. O que não dá é para ficar parado. Então, sim, são muito mais realistas e preocupados e responsáveis. Além disso, são autodidatas, né? Investem muito no presente. Então, a internet mostrou para eles que é possível, sim, aprender sem estar sempre dentro de um sistema que a gente já conhece, educacional de hoje. Sim, se pode aprender muito pela internet. Tem uma frase também que eu adoro, que um dos meninos que a gente entrevistou disse que... Ele falou assim, se o YouTube tivesse diploma, meu LinkedIn estava bombando, né? Tipo, eu aprendi muita coisa já que a universidade não me ensinou, mas eu já sei, eu já conheço aquilo. Então, realmente, a gente está vendo uma galera que faz um corre e realmente vai atrás. E tem uma pergunta que todo mundo nos fala, poxa, mas e aí, o ambiente de trabalho, como é que fica, né, nessa situação? Eu até vou colocar aqui esse dado que geralmente causa um pouco de estranheza. Então, 70% dessa geração, gente, valoriza o emprego com carteira assinada. Isso significa que essa pessoal quer trabalhar num lugar conservador? Não. Isso significa que eles querem segurança. Isso significa que eles viram as realidades mudarem e que eles precisam entender que eles estão indo num caminho certo. Mas, por serem autodidatas e buscarem os seus próprios caminhos, isso significa um mercado de trabalho que tenha maior flexibilidade, que consiga ter uma maior adaptação para a vida que eles estão tentando buscar. Até porque, gente, ninguém mais precisa, considerando a chegada da internet, daquele lugar ou daquela instituição para conseguir criar um grande plano de carreira. Eu consigo, através dos meus próprios contatos e da minha rede, desenvolver também a minha própria carreira. Eu consigo trazer um novo caminho para o mercado de trabalho. E aqui também a gente fala, então, dos outros 42% da geração que exerce já uma atividade remunerada, provando o quanto, de fato, eles são responsáveis. E aí, quando a gente olha, então, para os nossos 4 comportamentos, né? O Undefined ID, que diz que o importante é não se definir, buscando aquela identidade muito autêntica. Com o Comunaholic, que é esse senso de comunidade, esse senso de inclusão, né? Esse olhar de compreender as diferenças. Os Dialogers, que estão pela lógica da construção e não pela ruptura, fechando com o fato de serem realistas, vivendo uma vida pragmática. O que a gente vê em comum em relação a esses 4 comportamentos? Bom, o que a gente vê, gente, é uma relação com a verdade. Como? De que maneira, né? Então, ali a gente está falando de um jovem que quer ser a sua própria verdade. Eu não vou me encaixar em um padrão, eu não vou me encaixar num rótulo. Eu quero ser a minha própria verdade. Com o Comunaholics, a gente está falando que ele se conecta com diferentes verdades, porque cada um é de um jeito. Com os Dialogers, a gente está falando que ele compreende todas as verdades. Vamos conversar para que eu entenda um pouco como você é e te fale um pouco sobre a minha realidade. E o Realistic quer dizer que eles entendem a sua própria realidade à sua volta. Então, a gente acabou denominando, né, cunhando o nome dessa geração como True Gen, que nada mais é uma geração que tem a verdade como a sua principal
essência, né? Então, a raiz de tudo aquilo que essa geração vive está muito conectada com essa verdade, está muito conectada com a transparência, está muito conectada com o fato de cada vez mais ter uma autenticidade e esperar de volta isso das pessoas, esperar de volta isso das empresas. Mas aí todo mundo sempre me pergunta, poxa, Luiz, aí não tem nenhuma característica ruim, é tudo super legal, assim, tem alguma coisa que a gente possa considerar que, né? Porque sempre tem um momento. Tem sim, gente. Essa é uma geração muito ansiosa. Então, imaginem que é uma geração que quer ver tudo acontecer agora. Por isso a história do eu não caio nessa de empreender o sonho, trabalho, tem que fazer agora. Porque é uma questão assim, se eu não vejo que está tendo resultado, bom, então eu vou para frente. Então, existe sim uma ansiedade, mas principalmente de uma geração que navega constantemente e se vê muito refém de algumas questões mentais. Então, se a gente pudesse dizer que o mal que o milênio passou era esse lugar da depressão, hoje a gente está entendendo que o mal que a geração Z vive é esse lugar da ansiedade. Porque, de fato, foram bebês que começaram a ser estimulados com muita informação, desde lá de pequenininhos. Então, realmente, acabaram se tornando muito ansiosos. Mas a grande questão é que, mesmo ansiosos, né, mas estão sempre buscando essa verdade onde quer que esteja, né? E essa verdade, que é a raiz de todos os comportamentos, também é a raiz deles em relação ao consumo. Lembra que lá na frente eu falei um pouco sobre o consumo de cada uma das gerações? Bom, essa aqui é uma geração que também procura muita verdade naquilo que consome. É por isso, gente, que toda hora a gente está vendo uma série de movimentos das pessoas questionando um pouco o quanto as marcas têm falado a verdade, o quanto as empresas estão falando a verdade. Então, essa é uma geração que, sim, valoriza muito a verdade de marcas e empresas, não só a respeito dos valores éticos, mas também até da cadeia produtiva. De onde veio a matéria-prima desse calçado que eu estou usando? Quem fez ele? Como foi feita a mão de obra? Onde estão as pessoas que participaram desse projeto? Existe diversidade nesse lugar? Hoje, existe uma clareza muito grande dessa geração que uma marca é, na verdade, uma empresa. E que tudo aquilo que uma marca fala, ela está representando um grupo de pessoas. Então, não se pode, por exemplo, falar sobre diversidade numa campanha de uma marca se essa diversidade já não estiver presente dentro daquela empresa. Porque aí você está sendo hipócrita e não está falando a verdade. E também não está sendo verdadeiro. Então, 57% dessa geração escolhe comprar de empresas que sejam éticas e verdadeiras, ou seja, a transparência é um valor para marcas e empresas, né? Ela é buscada. E não é só um valor, gente, que aumenta muito o quanto essa geração pagaria, né? Mas vejam que é uma geração vigilante, né? Nos momentos em que uma marca comete um erro nesse sentido de ética e transparência, essa é uma geração que vai atrás disso e busca uma certificação, né? Que nem aconteceu, por exemplo, com o caso do... Não só com marcas, mas é que nem aconteceu o caso do José Maier, né? Que ele acabou, de certa forma, falando coisas, e houve toda uma movimentação na internet pedindo algum tipo de resposta em relação à Globo sobre aquilo. É esse tipo de movimento que a gente vai começar a ver. Ou até teve também um outro caso da escola durante um carnaval e tal. Mas é isso, gente. E o mais interessante é que, no momento em que a marca entende que a transparência é um grande valor, cometer um erro e pedir desculpas é ser transparente. Eu cometi um erro. E tudo bem. As pessoas vão aceitar o que isso significa. E aí, por fim, para a gente fechar, essa é uma geração também que quer possuir tudo aquilo que é verdadeiramente necessário. Está vendo como é sobre a verdade? Então, será que eu preciso realmente dessa roupa? Será que eu não poderia só locar essa roupa e ter acesso a ela? Será que eu preciso desse carro? Será que eu não poderia só ter acesso a ele para ir onde eu quero? Então, a gente começa a ver uma grande mudança de lógica de consumo, onde possuir as coisas já não faz tanto sentido. Que é diferente, por exemplo, de uma geração X, né? Que sempre esteve muito conectada com a posse. E que ter significava muito o que você era. Essa é uma geração que está se distanciando muito disso. E aí, por causa disso, por causa dessa economia do acesso, essa é uma geração que transformou o consumo também numa fonte de renda. Então, a partir do momento que eu entendo que eu não preciso ter determinadas coisas, eu posso também me tornar a oferta. Eu não serei mais só a demanda. Então, a partir de então, eu consigo entender que eu posso colocar as minhas próprias coisas, eu posso fazer algo e tentar vender para outras pessoas. Então, sim, essa é uma geração muito mais makers, né? Eles fazem muito mais do que falam. E, para fechar, gente, eu sempre gosto de fechar de uma forma muito positiva. Eu acho que tem muitas coisas diferentes. A gente sempre ouve muito uma pergunta, né, com o pessoal da Box, tipo...
A gente sempre fala muito sobre as diferenças, né? Toda vez que se fala de uma nova geração, o que as pessoas tendem a marcar sempre é o que é diferente da geração anterior. Né? Então, ao longo dos anos, a gente foi vendo sempre as pessoas apontando a geração X é diferente da Y nisso, a Y é diferente da Z nisso. E esses tempos me fizeram uma pergunta, tá, mas não tem nada de igual, gente, não pode ser que a gente seja sempre tão diferente. E o ponto, eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo é que sim, tem algumas coisas que são iguais em todas as gerações. E uma das coisas que é igual e que para mim é a mais forte delas é que todos nós, independente da geração, gente, a gente está em busca de um mesmo objetivo. A diferença é que a forma com que a gente quer resolver eles é diferente. Então todo mundo está, independente da geração, em busca de um bom trabalho, em busca de uma boa forma de trabalhar, em busca de um bom relacionamento com a família, em busca de um bom relacionamento com os amigos. Esses são os nossos goals, esses são os nossos objetivos para a vida. A grande diferença é que diferentes gerações estão tentando chegar nesses mesmos lugares de formas diferentes. Então, no final das contas, nós não somos tão diferentes assim, considerando que todos nós queremos a mesma coisa. Só que cada vez mais a gente vai precisar compreender um ao outro para conseguir construir esse goal e construir esse objetivo, todo mundo junto. É isso, gente. Muito obrigada.